Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este nosso encontro, em que nós partilhamos com você os principais aspectos da nossa proposta, da nossa metodologia de mentoria de harmonia espiritual e de superação dos sofrimentos, nas perdas e luto, nos relacionamentos e nas buscas pelo divino, que nós denominamos de 4D harmonia espiritual, ou seja, 4 dimensões que nos ajudam a compreender que em nós já habita aí a harmonia espiritual, a calma, a serenidade, a paz interior, que muitas das vezes nós queremos encontrá-las fora de nós. E eu queria retomar hoje a dimensão do sofrimento. A suprema dignidade do homem é o sofrimento, frase de Hermann Cohen. E eu dizia no encontro passado que o sofrimento nos remete muito à ideia de escuridão. Mas é importante perceber na escuridão do sofrimento luz, aquela luz no fim do túnel, né? É preciso encontrar pontos luminosos que nos ajudarão a sair da situação de dor, de sofrimento, de adoecimento que toma conta da gente. E aí eu disse no último encontro um pensamento de Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, o criador da logoterapia, uma terapia baseada na busca de sentido. Então, ajudar o ser humano a buscar um sentido, uma razão para bem viver. E, citando o Viktor Frankl, ele dizia o seguinte, né? A capacidade de superar o próprio sofrimento, contudo, não é nada mais do que a capacidade de realizar o que chamo de valores de atitude. E esses valores de atitude, eles são valores que surgem a partir da nossa vivência, da nossa experiência, do nosso cotidiano. Então, dentro da nossa história de vida, nós vamos encontrando momentos que nos fizeram sofrer, momentos que trouxeram para nós muita dor. E, infelizmente, a gente vai levando este fardo do sofrimento, da dor, para a vida inteira. A gente não encontra mais ou não reencontra o sentido da vida. O professor Marcus Wunderlich, presidente do Instituto Holos, que foi o meu mestre nesta minha formação do coaching, do mentoring humanizado, ele sempre nos fala que a vida não são as suas circunstâncias. Ou seja, a vida não se reduz aos momentos de dor e de sofrimento. Eu sou muito mais do que isso, né? A vida é muito mais do que a dor e do que o sofrimento. E aí eu quero trazer aqui uma contribuição do Júlio Bevione. Ele diz o seguinte aqui: o nosso caminho espiritual precisa de ambas as possibilidades, altos e baixos, sem a classificação que uma é melhor do que a outra. Continua ele. Ambas nos põem em alinhamento e contribuem para o nosso despertar. Esse alinhamento nos leva à aceitação e à paz interior, gerando a harmonia espiritual que nos impulsiona à superação de todas as formas de sofrimento. É aquilo que eu sempre trago, né? É preciso ativar em nós, despertar em nós, a harmonia espiritual que já está dentro de nós. Então é importante que nós não nos esqueçamos disso. E esses momentos de altos e baixos, ou podemos chamar de luzes e trevas, né? Eles fazem parte dessa experiência humana. E as experiências
que nos levam mais para baixo, que nos deixam mais desanimados, elas deixam também para nós grandes lições. E aí tem algo aqui que eu gostaria de partilhar com vocês, que é de fundamental importância dentro dessa perspectiva. Que quando a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que algumas experiências humanas, ao longo da nossa vida, da nossa existência, elas trazem para nós o quê? Frustrações. E muitas vezes nós nos entregamos às frustrações. Elas têm um papel educativo. O sofrimento, ele é pedagógico, eu costumo sempre dizer isso. É a melhor sala de aula do mundo. É o momento em que nós nos deparamos com a frustração, com o sofrimento. Para que dessa experiência frustrante eu possa extrair elementos que possam dar a mim esta compreensão de que eu tenho que sair daquela situação que eu estou vivenciando e que está me deixando sem entusiasmo, ou que me leva a uma crise de ansiedade, ou a uma depressão, né? Então, algo está desencadeando em mim esse sentimento ou esse pensamento que tenta tomar conta de mim. E nessa perspectiva, dentro da nossa proposta do método 4D, harmonia espiritual, nós temos o seguinte: quais são essas 4 dimensões que nós trabalhamos dentro da nossa proposta metodológica de atendimento e também nos nossos serviços de mentoria propostos aos nossos clientes, né? Então, a primeira dimensão é a dimensão das dores e dos sofrimentos. E quais são essas dores e esses sofrimentos? Nas perdas, no luto, nos relacionamentos, nas buscas pelo divino. Então, muitas pessoas se aniquilam, por exemplo, a partir do fim de um relacionamento. Então, elas se colocam diante do fim daquele relacionamento como se fosse também o fim de suas vidas. Mas pode ser um recomeço, né? O começo de uma nova história, o início de um novo ciclo para a sua vida. Então é importante a gente aprender a lidar com esta dor que vem a partir de um relacionamento que chega ao seu final. Ou, por exemplo, na questão das buscas pelo divino, as chamadas crises religiosas, né? Então, tem pessoas que se perdem pensando que a experiência espiritual se limita à entrada dela numa determinada denominação religiosa. Claro que as religiões trazem no seu bojo, né, trazem na sua essência uma espiritualidade, mas elas trazem ou esboçam, né, um aspecto ou uma face desta espiritualidade. Há algo muito mais profundo. Então, quando a gente busca o divino, o sagrado, então muitas vezes, por conta de uma decepção, numa experiência religiosa, aí a gente migra para uma outra experiência, para uma outra religião, para uma outra igreja. E aí percebe que não é isso que eu quero, aí vai para outra. Ou abandona tudo quanto é do divino e do sagrado. Então, eu me deparo muito, né, nos meus atendimentos com pessoas que vêm trazendo essas questões. Ou pessoas que se declaram ateias ou agnósticas, né, que questionam
essa dimensão da espiritualidade e muitas vezes confundindo com a dimensão da religiosidade. Então, na espiritualidade, nós buscamos esta reconexão com esta fonte que está em nós. E que muitas vezes nós achamos que só iremos encontrá-la participando ou pertencendo a uma determinada experiência religiosa. Uma segunda dimensão seria a dimensão da busca de sentido para a vida. Aí eu trago muito da contribuição do Viktor Frankl nessa segunda dimensão. Então, sentido e frustração existencial, sentido e superação dos sofrimentos. E trago também a contribuição do filósofo brasileiro Leonardo Boff, e tem uma obra dele muito interessante, um livrinho chamado Saber Cuidar, onde ele traz essa dimensão do cuidado do humano para com o restante da natureza, do universo, do planeta. Então, sentido e gestos de humanização, sentido e atitudes de generosidade. Nós estamos vendo aí que cada vez mais a degradação do planeta, a poluição, a devastação, né, o lixo, o acúmulo de lixos, tudo isso vai colocando em risco a vida do planeta como um todo e, consequente também, a nossa própria vida. Seria um suicídio, né, na verdade. Se a gente teimar nisso, em querer desmatar, queimar, poluir, achando que isso não irá nos atingir. A terceira dimensão é a evolução espiritual. E aí a gente trabalha esses aspectos da compaixão e da empatia, do acolhimento, do desapego, da aceitação. Então, compaixão e empatia andam juntas, né? Compaixão não quer dizer sentir peninha da pessoa, mas é reconhecer na dor e no sofrimento daquela pessoa que eu não posso ficar alheio. Então, é a questão da minha sensibilidade, é me despertar para esse altruísmo, não é? De fraternidade, de solidariedade, de fazer o bem ao outro, dentro daquela perspectiva da imagem do bom samaritano, né? O Daniel Goleman, no livro Inteligência Social, ele traz essa imagem como sendo um dos modelos, uma das imagens que mais nos ajudam a entender a compaixão, é justamente esta dimensão mostrada lá no texto da parábola do Evangelho do bom samaritano, que tem compaixão, né? E a empatia, que a gente diz sempre assim, é colocar-se no lugar do outro. É mesmo, mas não é porque eu gosto simplesmente daquela pessoa. Eu posso ter empatia com alguém bem diferente de mim, mas em nome de um projeto maior, em nome de algo que vai servir para mim e para ela e para toda a humanidade, então me coloco nesta condição do empático, de ser empático, né? Então não está acontecendo comigo, mas eu tenho também que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer esse movimento da saída de mim para ir ao encontro do outro. É o que na filosofia, na parte da ética, nós chamamos de alteridade, né? Essa saída de mim para ir ao encontro do outro. E isso é empatia, não é simpatia. Não é porque eu gosto simplesmente daquela pessoa, não é porque eu gosto simplesmente de você. E acolhimento, desapego e aceitação são aspectos bastante necessários, né, nos dias de hoje, onde prevalecem atitudes de estranhamento, de preconceitos, de discriminação,
no campo religioso, né, a intolerância religiosa. Então precisamos nos abrir para essas fronteiras, além dessas fronteiras aí, né? E a última dimensão é a geração de novo tempo, que convida a gente a dar um passo adiante, a sair da teoria e a colocar em prática esta energia que vem da minha harmonia espiritual. Então é preciso discernimento e clareza, ousadia, reformulação e encontrar aí a raiz que vai fundamentar a minha mudança, a minha transformação, o meu processo de reformulação. Então, queria deixar aqui estas reflexões e, se você quiser entrar em contato conosco, você pode enviar o seu recado, a sua mensagem, através do nosso WhatsApp, 81 971 12 07 87. Ou então, você pode também nos acompanhar no nosso Instagram, @AdersonVianaMentor. Meu muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo encontro. Até lá!